Juízes 16, a partir do número 20, diz assim: e disse ela, os filhos teus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como antes, e sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então os filhos teus pegaram ele, amarraram-o, arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a casa, e amarraram com 2 cordas de bronze, e girava ele uma moinha na prisão, e o cabelo da sua cabeça, que foi raspado, começou a crescer de uma forma muito rápida. Então os principais dos filhos teus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao Deus Dagom. O 26 diz, o 25 diz: sucedeu que Sansão, aliás, o 26, então Sansão disse ao moço que ele estava segurando na sua mão: guia-me para que eu apalpe as colunas que está sustentando a casa, para que me encoste a elas. O 27 diz: ora, esta casa estava cheia de mulheres e homens que estavam ali, príncipe dos filhos teus, e sobre o telhado haviam umas 3.000 homens e mulheres, e estavam vendo Sansão. Então Sansão chamou o Senhor e disse: Senhor, peço-te que lembre de mim, fortaleça-me só esta vez, para que mais uma vez eu me vingue dos filhos teus por causa dos meus 2 olhos. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, eu queria, em pouquíssimas palavras, falar a vocês de Sansão. José Pedro, você já ouviu falar de Sansão? Já, né? Eu acredito que os irmãos também já ouviram falar de Sansão. Na Bíblia, Sansão foi conhecido como o homem mais forte que já existiu no mundo. Sansão pertencia ao grupo que na Bíblia só Samuel também pertenceu. Era o grupo chamado, irmã, de Nazireu. O Nazireu era uma pessoa que, quando ele resolveu, por exemplo, o Nazireu, o pai estava com a esposa que não podia engravidar, só um exemplo. Aí ele orava a Deus e dizia: Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho meu será Nazireu, ou por um período, ou por toda a vida. E o que era um filho Nazireu? O filho Nazireu tinha algumas regras. Sansão era Nazireu. Qual a primeira regra? Não cortar o cabelo de hipótese nenhuma. Tinha que deixar crescer. É como se fosse o pai consagrava aquele filho a Deus para ser Nazireu. Então, uma das primeiras regras era não cortar o cabelo. Tem que deixar crescer. A segunda regra era uma exigência. Enquanto o filho fosse Nazireu, ou pela vida toda, ou por um período, dependendo como fosse o voto do pai, aquele menino não podia beber nem suco de uva, nenhuma bebida que contesse alguma possibilidade de ter álcool. Algum líquido fermentado, não podia. Uma terceira coisa que não se podia o Nazireu fazer era chegar perto de um cadáver. Podia ser quem fosse, primo, tio, irmão, pai, quem fosse. Nazireu não podia chegar perto.
E eu acrescentaria aqui uma quarta coisa que o nazireu não podia fazer. Essa aqui eu estou acrescentando: casar com mulheres que não fossem do seu povo. Perceba bem, eram exigências de uma criança que era nazireu. Durante o período de Sansão, Deus levantou 12 juízes. Eu sei que você não vai decorar isso, mas Deus levantou 12 juízes: Eude, Sagar, Biós, Débora, Gideão, Torá, Jair, Jefté, Ibazar, Elon, Abidom e Sansão. 12 juízes. Esse período que Deus levantou 12 juízes foi o período onde Israel não foi governado por reis, foi governado por juízes. Tem uma bronca para resolver? Leva para o juiz vai decidir o que é que tem que fazer. Dentre esses juízes, um deles era Sansão. Sansão foi juiz em Israel por 20 anos. Só que, o que foi que Sansão fez? Não levou a sério o fato de ele ser nazireu. A Bíblia relata que ele começou a brincar com o fato de ser nazireu. Josefa Pedro, só quem sabia que o nazireu não podia cortar o cabelo, e só quem sabia que o filho era nazireu, eram os pais e o próprio filho, e mais ninguém. Só quem sabia eram os pais e o próprio filho, e mais ninguém. Sansão começou a brincar com o fato de ser uma pessoa separada para Deus, ou ser um nazireu. Qual o primeiro fato que aconteceu? Ele começou a se aproximar de um povo que Deus detestava. O nome desse povo é Filisteu. Filisteu. Deus permitiu que Sansão se aproximasse dos filisteus, mas Deus detestava essa aproximação. Por quê? Porque quando você se junta com pessoas que não são de Deus, pode ocorrer o risco que aconteceu com Sansão. O que foi que aconteceu com Sansão? Primeiro, Sansão começou a brincar com se relacionar com mulheres que não eram do seu povo. Se relacionar com mulheres que não tinham o seu costume. Se relacionar com mulheres que não conheciam o Deus que ele conhecia. Se relacionar com pessoas que Deus não se agradava. Porém, ele resolveu se aproximar de uma mulher que era filisteu ou filisteia e resolveu casar-se com ela. Só que ele voltou a Israel e quando foi se encontrar com essa mulher que ele tinha casado, o pai dela tinha pegado ela e dado ela como esposa a outro homem. Sansão se irou, pegou 300 raposas, amarrou cada uma em casal, tocou fogo nos rabos da raposa e incendiou a plantação de trigo que os filisteus tinham feito. Perceba, Sansão já começa a errar se relacionando com uma mulher que não era para se relacionar. Sansão já começa a errar se aproximando de um povo que não era para se aproximar. Sansão agora resolve ter o segundo casamento. E o segundo casamento também era com uma mulher filisteia, ou que pertencia aos filisteus. Ele não podia dizer para ninguém que ele era nazireu. Aí ele fez um enigma. O que é um enigma?
Ele deu uma festa no seu segundo casamento. Aliás, no seu primeiro casamento ele deu uma festa. Só que quando ele ia para o seu casamento, ele viu um leão e com a força do seu braço matou o leão, rasgou e deixou o leão morto à beira do caminho. Os seus pais não ficaram sabendo disso. Outro dia, ele passou lá pelo corpo do leão e viu abelhas fazendo mel no cadáver do leão. Aí ele chega diante dos filhos teus e diz: eu tenho um enigma para vocês. Pois não, Sansão. Pode dizer que a gente vai acertar na mosca esse enigma. Qual é o enigma? Aí ele diz: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Quando Sansão diz isso, os filhos teus começaram a pressionar a mulher de Sansão para que ela conseguisse descobrir que enigma era aquilo. Mas eu vou pular essa parte e vou chegar na parte principal para a gente não tomar tempo. Sansão casa-se com Dalila. Dalila era uma garota de programa. Como é que um homem de Deus, um nazireu, um homem separado, um juiz de um país, um líder de Israel, se casa com uma pessoa dessa, que não pertencia ao povo de Israel, que era uma pessoa sem compromisso com Deus, e o diabo decidiu destruir a vida de Sansão aí. Os filhos teus nunca conseguiram vencer Sansão. E disseram o seguinte: a gente tem que descobrir que força é essa que Sansão tem. A gente tem que descobrir qual o segredo dessa força toda que Sansão tem. Ele sozinho matou 1000 homens com a queixada de jumento. Sansão sozinho matou 1000 homens. Sansão sozinho arrancou os portões da cidade, botou nas costas e levou para o monte. Você imagina, se arrancar os portões de uma cidade. A história diz que a largura de um portão de uma cidade podia medir 10 metros de largura, de 7 a 10 metros. Você imagina alguém pegar isso, botar nas costas, subir no monte e levar. A força do camarada era absurda. Mas perceba que toda vez que Sansão usava a sua força, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele fez isso. Ele só tinha a força que tinha porque o Espírito de Deus se apoderava dele. Mas ele resolveu brincar. Ele achou que ele era o cara. Ele achou que Satanás não ia derrubar ele. Ele achou que uma mulher não ia o enganar. Ele achou que ele estava arrasando. Aí os filhos teus se juntaram e disseram: a gente tem que descobrir que força bruta é essa que Sansão tem, que a gente não consegue vencer. Aí vamos usar quem? Vamos usar a Dalila, que é a segunda esposa dele. Aí imagino eu, José Fateiro: Dalila, você vai usar a sedução e você vai dizer quanto você quer para descobrir qual o segredo da força de Sansão. Dalila ficou automaticamente encantada. Primeiro, ela não amava Sansão. Segundo, ela era um projeto do diabo na vida de Sansão. Terceiro, um homem de Deus, quando se junta com uma mulher que não é de Deus, ou vice-versa, certamente ela ou ele vai cair. Eu estou na igreja desde que nasci e nunca vi uma jovem da igreja, na maioria dos casos, um jovem da igreja, na maioria dos casos, tem casos que tem exceção,
Mas na maioria dos casos, um jovem da igreja ou uma jovem da igreja se relacionar com alguém do mundo para ela ou ele conseguir trazer ela para a igreja ou ele para a igreja. Normalmente, ele ou ela que leva ele, a parceira ou o parceiro para longe da igreja. Aí eu pensando nisso, mas por que, na maioria dos casos, quando um homem está na igreja, que se relaciona com uma mulher que não é crente, ele acaba se afastando da igreja? Por que, na maioria dos casos, quando uma mulher está na igreja, se relaciona com um homem que não é da igreja, ela acaba se afastando da igreja? Por quê? E me veio na mente a explicação lógica. Se isso aqui fosse um muro, se essa linha aqui fosse um muro, qual era mais fácil? Irmão Cícero está sentado ali em cima e alguém derrubá-lo aqui embaixo, ou ele arrastar alguém lá para cima? Vou explicar de novo. Irmão Cícero resolve, aqui é o muro, irmão Cícero resolve sentar aqui. É mais fácil alguém derrubar ele aí de cima, ou ele arrastar alguém daqui de baixo para lá para cima? É mais fácil derrubar de cima para baixo, né? Aí eu entendi o segredo. Quando nós estamos com Jesus, estamos em cima. Quando nós nos relacionamos com alguém que não é de Jesus, esse alguém está embaixo. Então é mais fácil alguém que está embaixo me arrastar para baixo do que eu que estou em cima puxar alguém para cá. Vocês estão entendendo? Foi o que aconteceu com Sansão. Ele se relacionou com uma mulher que não era de Deus, uma prostituta, uma mulher que não sabia nada de Israel. A gente tem que descobrir onde é que está a força de Sansão. Tem que descobrir, a gente tem que descobrir. Quanto tempo você quer da vida? Eu quero tanto. Dinheiro para a gente não é problema. A gente quer descobrir onde é que está a força de Sansão. Aí ela fez Sansão dormir. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Sansão, rapaz, me diga, onde é que está a sua força? Qual o segredo da sua força? Aí Sansão disse: se me amarrarem com cordas novas e por 7 vezes me amarrarem, eu ficarei fraco como qualquer homem. Ela fez ele dormir. Chamou alguém, ele dormindo, amarrou ele. De repente ela grita: Sansão, os filhos teus vêm sobre ti. Ele dá um pulo, toca as cordas, ataca os filhos teus e se livra. Você me enganou. Você disse que se eu amarrasse você com cordas novas, você ficaria fraco. Você mentiu para mim. Por que você fez isso? Outro dia, Sansão, diga onde é que está a sua força. Olha, eu vou dizer onde é que está a minha força. Você vai ver no versículo 18. Eu vou usar a minha linguagem. Se me amarrarem com aço. Deixa eu ver aqui o versículo. Eu não anotei aqui. Lê o versículo 17 aí, irmão Cícero. Lê o 16. Ela foi enganada 6 vezes por Sansão. Sansão mentia para ela. Olha, se me amarrar com aço, eu vou ficar fraco como qualquer um. Aí ela fazia Sansão dormir, e amarrava ele com aço. Aí dava um grito: Sansão, os filhos teus vêm sobre ti. Aí ele colocava o laço, pulava fora e atacava os filhos teus. Você me enganou de novo. Por 6 vezes Sansão saiu tentando enganar Dalila. 6 vezes. Não, se fizer isso, eu fico fraco e como qualquer homem, eu sou vencido. Ela ia lá, fazia. Não, se me amarrarem com correntes bem grossas
e prenderem com muita força os meus braços, eu me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Ela amarrava ele de corrente quando ele estava dormindo. Ele ia lá, tocava as correntes. Os filisteus vêm sobre si, quando me diz, Sansão, ele ia lá, tocava as correntes e vencia os filisteus. Mas diz o versículo 16 que ela perturbou ele tanto. Diga, fale, diga, que ele se angustiou até a morte. O segredo de Deus com Sansão não podia ser dito dessa forma. O segredo de Deus com Sansão era o que mantinha ele vivo, ele com força, ele de pé. O segredo de Deus com Sansão estava em não cortar o cabelo. Até uma hora que ele não aguentou mais atrás. Como é que o camarada engana a mulher 6 vezes? Percebeu que ela estava fazendo uma armadilha para ele. E na 7ª vez abriu a boca, irmã, e falou a verdade para a mulher. Só tanto doido mesmo. Só tanto sem juízo. Senão, agora eu vou falar a verdade. Fale, meu amor, fale. Diga, pelo amor de Deus. Aí o pensamento dela, diga que eu quero me matar logo e ganhar meu dinheiro. Diga logo. Perceba que o texto vai dizer que quando ele diz: se rasparem a minha cabeça, se passarem a navalha na minha cabeça, eu me enfraquecerei e serei como qualquer homem. 18, né? 17, né? Eu não anotei aqui não. Se passarem a navalha na minha cabeça, eu vou ficar fraco, você como qualquer homem. Aí a Bíblia diz que ela percebeu o que ele tinha falado, verdade. Você percebe como a mulher de Sansão era astuta? Eu vou dizer isso aqui, não era para dizer não, mas eu vou dizer. A mulher não sabe que homem se ganha naquela conversinha de pé de orelha. O meu, o ser mais. Se a mulher souber, vai amor, diga, minha vida, meu bem, essa conversinha mole. Foi isso que Dalila conseguiu. Ai, eu estou sofrendo porque você não me disse. Olha, eu vou chorar se você não me falar. Mas meu coração está partido porque você não magoou. O homem acaba. Eu não é, irmão Cícero. Eu. Dalila pegou Sansão nesse negócio. Mas amor, você mentiu para mim de novo, minha vida. Mas meu príncipe. Você. Não entendi. E eu nunca vi essa estatística, não. Então, vai. Aí Sansão acaba revelando o segredo. Aí quando ele revela o segredo, ela diz: agora pode trazer o dinheiro. Que agora ele falou a verdade. Traz aí uma navalha bem afiada. Que agora a gente pegou o bicho pelo pé. Vamos usar o linguajar do nordestino. Aí Sansão dorme pela 7ª vez e é raspado o seu cabelo. Aí a Bíblia diz que Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele diz: mais uma vez eu vou me livrar como as outras vezes. Aí a Bíblia diz: e se esqueceu Sansão que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Tem segredo, José, que você precisa entender, que eu preciso entender. E se nós revelarmos, Deus se entristecerá conosco. Que segredo, pastor? Eu não posso revelar. Você não pode revelar para o mundo e para o diabo qual o seu ponto fraco, para ele não ficar botando isca para você cair. Toda mulher, todo homem tem o seu ponto fraco ou não? Tem. E às vezes a gente dá de bandeja para o diabo
nosso ponto fraco, e ele bota uma isca e a gente acaba. Quando Dalila percebeu que Sansão disse a verdade, raspou a cabeça dele, disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E agora os filisteus agarraram Sansão, e ele não pôde se livrar. Amarraram Sansão, e ele não pôde correr. Qual foi a primeira coisa que fizeram depois que pegaram Sansão, irmão Cícero? A Bíblia diz aí: furaram os olhos. A primeira coisa que o diabo faz quando derruba um crente é tirar a visão dele. A primeira coisa que o diabo faz quando faz o crente se afastar da presença de Deus é o camarada fazer tudo em dobro aquilo que ele fazia. Pode perceber, quem se afasta da igreja, se ele fumava 2 carteiras por dia, ele vai fumar 4 ou 5. Se ele bebia 2 garrafas por dia, ele vai tomar 4 ou mais. Mas pior. E acha que está tudo de boa. Eu acompanhei um rapaz que até hoje ele está vivo, está em Maceió, está no Carimabom. Eu acompanhei ele veio para a igreja. Só que ele era um ex-drogado. E eu disse a ele: rapaz, cuidado com as amizades, você vai se complicar. Não, não complico não, estou vivo. Não deu 3 meses, voltou a fumar, caiu e não voltou mais para a igreja até hoje. E a conversa dele é: a hora que eu quiser, eu saio dessa vida. Já faz 5 anos que eu conheço ele, e até hoje ele não saiu. Mas o diabo engana ele, dizendo que a hora que ele quiser, ele sai. Mas voltando para a mensagem, furaram os olhos de Sansão. Você imagina alguém pregar um prego no Zé Patrulha e furar os dois, amarraram Sansão, e agora ele servia de palhaço de circo para os filhos de Deus. Agora ele servia de zombaria para os filhos de Deus. Agora ele servia de mangação para os filhos de Deus. O ex-homem forte, o homem que o Espírito Santo se apossava dele, o homem que era nazireu, só porque falou uma coisa que não era para falar. Não foi nem 2, foi uma. Perdeu a força, perdeu o Espírito de Deus, perdeu os olhos, foi para isso. Imagina a situação do Vale de Sansão. Depois de preso, a Bíblia diz que ele trabalhava como um animal numa moinha, girando ela. E os filisteus zombando. Olha o Deus de Israel aí, olha o Sansão aí, o Todo-Poderoso. O nosso Deus nos deu o Sansão. O nosso Deus, que era o Deus dos filisteus. Esqueci o nome deles agora. Mas daqui a pouco eu acho. Dagon. O nosso Deus Dagon nos deu Sansão. Dalila curtindo já o dinheiro dela. Você vê que o livro não fala nem mais dela, mas com todo o dinheiro do bolso, dessa minha vida agora é curtir com o dinheiro que o meu povo me deu, porque eu peguei o trouxa. Sansão agora reuniram Sansão em um lugar que só na galeria, só na parte de cima, cabia 3.000 pessoas. Sem falar na parte de baixo. Todo mundo para zombar, tirar onda, anarquizar com Sansão. O ex-homem de Deus, o ex-juiz de Israel, o ex-cheio do Espírito de Deus, o ex-nazireu, o ex-cabelo grande, o ex que tinha força, agora estava servindo de chacota por causa de uma informação. Só porque ele disse que não podia botar o cabelo só por isso. Parece brincadeira, mas é verdade. Pastor, o senhor está aconselhando a gente aqui. Eu estou aconselhando a você a viver cada dia mais próximo daquelas pessoas que lhe aproximam de Deus. E se aproximar daquelas que não se aproximam de Deus, tente trazê-las para perto
e não permita que elas te arrastem para lá. Você conhece alguém, diz o ditado de um sábio francês, pelas 5 amizades que você tem. Você tem um pouco dos 5 amigos que você tem. Temperamento de um, a alegria do outro, a irritabilidade do outro, a falta de paciência do outro. Você parece um pouco com os 5 melhores amigos que você tem. Eu tenho um parente crente todo. Crente, pensa uma menina crente. Aí ela começou a andar com... Mudou de horário, estudava à tarde e começou a estudar à noite. Aí já mudou a turma de amizade. Quando você muda a turma de amizade, já muda o assunto. Quando você muda o assunto, o conteúdo da conversa, se o conteúdo for um conteúdo mais adulto, há quanto tempo na igreja? Ah, faz tempo, faz muito tempo. Oxe, eu vou até para a igreja, mas quando eu estiver mais velha, agora eu cobro, vai cumprir. Tu está perdendo tempo lá, poxa. Eu não estou chamando você para ir não, mas se quiser, vamos sábado para o barzinho fulano de campo. Não posso não, não sou crente. Não, poxa. É lá na Ponta Verde, ninguém conhece não. Não é porque a minha família, se souber, não vai saber não. Mas eu não tenho dinheiro para ir não, é que passa lá. Mas a minha família vai ver. Não, mas tu fica esperando no ponto. Tá bom, tá bom. Você é nossa vida ou não é? Lá em Lisboa. E como está aceitando o convite da gente? Tá bom, só foi essa vez. Tá bom, 7h30 passo lá. 7h30 passo lá. Aí elas já começaram a mancar da roupa dela. Não vai para a igreja não, moleque. Não passa. Mas vamos assim mesmo. Aí quando ela se levantava para ir no banheiro, tiraram o refrigerante dela e botaram uma bebida lá misturada, não sei com que desgraça foi. Ela passou mal, chegou em casa 3 horas da manhã. E dessa noite engravidou e teve um filho até hoje. Ela voltou para a igreja, mas nunca mais foi até ela pouco. Sabe o que foi que fizeram com ela? Lá encontraram com uma amiga que tinha um amigo que se encantou com ela. E ela mesmo esquece até o que fez. Sansão, quando o filho estava naquela situação, aí ele fez a oração que está no versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortaleça agora, só essa vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filhos teus, por causa dos meus 2 olhos. Isso é um pedido de clemência. Senhor, só essa vez. Eu vou morrer junto com eles, mas eu quero morrer e matar eles tudinho, porque, como diz esse livro, o livro de Juízes, só na parte superior do prédio tinha 3.000 pessoas, mulheres e homens. A Bíblia diz, o texto diz, que ele chegou com o rapaz que estava segurando a mão dele e disse: me coloque perto das colunas principais do prédio. E ele fez essa oração. Deus é tanto misericordioso, que mesmo Sansão tendo pecado, mesmo Sansão tendo revelado o segredo, mesmo o Espírito Santo tendo saído, mesmo o Espírito do Senhor ter saído dele, mesmo aconteceu tanta coisa errada na vida de Sansão, mas a última oração sincera que Sansão fez na vida, Deus ouviu. Aí a Bíblia diz que Sansão se jogou contra as colunas e o prédio caiu. E morreu nesse dia mais de 3.000 filhos dele junto com Sansão. Mas o que eu quero encerrar e dizer para você: toda a desgraça de Sansão foi, apesar de que ele fez, e o segredo que ele encontrou. A gente precisa
saber, entender, procurar, ver quais as nossas amizades e a quem nós estamos contando os segredos. Em um sentido simbólico, Deus tem segredo comigo e com você, e não quer que você conte os seus segredos, que é dele, para os seus inimigos que se desfaçam de amigos. Dalila não chegou na mecanização e disse: você vai ter que dizer, senão você vai apanhar e eu vou dar na sua cara. Não. Ela chegou com charme, com sensualidade, sabendo ganhar. E da 7ª vez ele caiu. Ou seja, eu aprendo, irmão, não brinquemos com o pecado, porque é brincar com o perigo. Foi difícil de entender? Não. Que nós possamos aprender com concretização, para não cairmos no perigo, não perdermos a visão e nos afastarmos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, falamos da Tua palavra, Senhor. Senhor, que esse aprendizado que nós tivemos esta noite, eu possa aprender a ser um crente totalmente diferente do crente Sansão. Ter cuidado com as minhas amizades, com quem eu estou próximo, os meus segredos que eu tenho com o Senhor, a quem eu posso contar e a quem eu não devo contar. Pai, que possamos aprender com a Tua palavra, para que jamais nós façamos o que Sansão fez. Louvamos, agradecemos, adoramos, e que domingo nós estejamos aqui louvando ao Senhor Jesus para todo sempre. Você diz, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. E no dia de hoje, na noite de hoje, pela última vez, você diz, e domingo nós estaremos aqui louvando a Jesus. Parabéns a você nessa data querida da felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida da felicidade, muitos anos de vida. Derrama, Senhor, derrama sobre a do seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre a do seu amor. Já derramou, já derramou. Maravilha! Deus abençoe, irmã Ana. Olha, eu espero que a senhora cante mais esse ano do que cantou ano passado. Né, irmãozinho? Não entendi, irmão. Não, mas o ano dela, o ano passado dela, esse ano passado dela, ela cantou.